Oi, turma! E aí, tá todo mundo animado pra costurar um kit igual a esse aqui? Então, ó, primeira coisa de tudo, eu vou te contar que essa maratona vai ser incrível, né? E o nome da maratona é Maratona do Acabamento Incrível, exatamente pra você fazer suas peças ficarem acima da média. Então, ó, vou explicar tudo pra você aqui em detalhes, lista de material, tudo isso. Mas primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Ó, quem não me conhece, meu nome é Clícia Castricini e amo o que faço. Isso mesmo, ó. E vem comigo que no caminho eu te explico, você vai me conhecer mais a fundo, se você não me conhece ainda. Agora a gente vai focar aqui na lista de material e eu quero contar um monte de coisa pra você. A primeira coisa que eu quero te contar é aqui, ó. Essa apostila tá aqui pra você no botão aqui embaixo. Então a apostila tá bem detalhada. Você clica nesse botão e já imprime aí, já deixa aí salvo pra você não perder, né, nada do que tá aqui pra você também conseguir fazer seu kit. Visualmente a gente vê aqui 3 peças, mas na verdade aqui a gente tem 4 peças, porque essa bolsa aqui ela é dupla face. E eu quero mostrar isso pra você. Vou deixar um pouquinho mais pra frente pra gente não bagunçar o cenário aqui, tá bom? Ó, quero falar que a gente, ó, tá vendo tudo isso aqui? Balancim, matrizes, vazadores, cola, estruturante, tudo isso eu vou mostrar pra você nessa maratona como usar, tá? Cortador, base de corte, régua, mas se você não tiver nada disso, você vai cortar na tesoura, porque eu também vou ensinar. Então, assim, tem muita coisa bacana aqui pra você aprender. Até colocar cursor aí no seu fechametro, você também vai aprender aqui comigo e vai descobrir coisas incríveis nesse caminho, tá? Então, máquina de costura, um monte de coisa assim. Bora lá que eu vou te explicando aqui. Então, vamos falar um pouquinho dessa apostila aqui pra você já entender e não ficar perdido aí, ó. Primeiro de tudo, você vai ver que a apostila, ela é dividida em 3 partes. Por quê? A primeira parte aqui, né, que a gente já tem a aula 1, é a carteirinha gracinha, que a gente vai costurar. Que é essa carteirinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Então essa daqui é a nossa primeira aula que a gente vai costurar junto. E eu vou te mostrar materiais assim, ó, como o Montana, que é o material sintético, que ele é muito legal pra fazer esse tipo de alça. Eu vou te mostrar também o rebite, você tá vendo aqui, ó, esse rebitezinho aqui, pra você tá usando. Vou te mostrar também, ó, o ilhóis, tá? Pra você, como você vai aplicar, como você vai regular o seu balancinho, ó. Balancinho é isso daqui, eu vou te mostrar em detalhes como usar, como fazer tudo isso. Então, assim, é uma aula que vai estar bem ali, ó, detalhada pra você entender muita coisa, fazer um acabamento incrível de um zíper assim, costuradinho, bonitinho, na pontinha. Tudo isso você vai aprender na aula da carteirinha. Agora eu preciso te falar que a segunda parte, né, da apostila é a nossa aula 2, que é a nossa bolsa que a gente vai costurar junto. E tem aqui, ó, tudo, gente, os materiais, os facilitadores também que eu vou usar, que você vai ver aí, né, que eu quero muito te contar sobre isso e bem em detalhes, tá? Então, o que são facilitadores, gente? Agulha própria pro material, calcador, tudo isso nessas aulas, mas já já a gente vai chegar nesse pedacinho. Então vamos lá, vamos mostrar aqui a nossa bolsa, que é a bolsa que a gente vai costurar junto. Olha que linda, olha o tamanho dela, tá? É um tamanho super proporcional para você tá usando aí. Olha só que bacana que ela tá. A estrutura dela também tá uma estrutura própria para bolsa, e ela é uma bolsa que você vai costurar, né? Uma bolsa, mas na verdade você vai ter 2 bolsas, como eu falei no início do vídeo, né, gente? Ó, se você vira ela do lado avesso, ela fica, né, ela vira realmente uma bolsa dupla face. Olha só. Então olha aqui, ó, você virando ela do lado avesso, tá? É assim que você tem a sua bolsa. Agora você vai pegar, ó, essa lapelinha, porque a gente precisa ter acabamento aqui nesse botão, né? Porque esse botão ele foi feito para usar do outro lado, mas aí a gente bota uma lapelinha aqui, ó, e já monta uma segunda bolsa com acabamento incrível. Tá vendo? Esse bolso aqui, ó, ele fica agora um pouquinho pro lado de fora. A medida dele já é, ó, a medida própria para você encaixar a carteirinha, tá? E aí, ó, a gente já tem um detalhe aqui, que a gente já encaixa ele aqui dentro. Então, assim, realmente é um kit aonde tem muito valor agregado aqui, ó, porque você explorou esses detalhes aí. E é tudo isso, né, que a gente foca no acabamento, foca em trazer realmente uma peça diferenciada, uma peça estruturada para você ter aí, tá? Então essa daqui é a nossa
vai ser a nossa segunda aula que a gente vai costurar junto e tá tudo nessa apostila aqui. Agora vamos para nossa terceira aula. Vou te mostrar aqui. Olha aqui então nossa terceira aula, né, que é a Necessaire Gracinha, porque o nome desse kit é Kit Gracinha, né? Não sei se eu já te contei isso no início do vídeo, mas se eu não contei, porque ele realmente é uma gracinha e ele bomba sempre, gente. Aqui, ó, tá tudo então separadinho também pra você. E essa daqui é a nossa Necessaire. Então, a nossa Necessaire, assim, eu preciso deixar isso bem claro pra você. Necessaire é um dos itens mais vendidos na costura criativa. É uma peça mais desejada. A gente vê todo mundo quer Necessaire. Então, assim, a gente, vai costurar, sei lá, um jogo americano, não sei o que. Tudo bem, beleza, mas Necessaire é uma coisa que todo mundo deseja, né? E tem em tudo quanto é lugar, sempre para uma viagem, para o que for. Então, Necessaire, vamos investir muito no conhecimento nessa aula pra gente chegar realmente com acabamento incrível e fazer Necessaire linda. Você tá vendo esse acabamento aqui do zíper, ó? Tá vendo aqui, ó, todo na pontinha, desse jeitinho aqui, ó, tanto desse lado, ó, se você olhar, desse outro lado aqui, o zíper todo alinhado, bonitinho. Essa Necessaire, como eu falei, o tecido é totalmente impermeável, por dentro também, a gente, né, tem aqui um cursor bonito e tudo, então valorizando a sua peça. Então essa daqui é a nossa terceira aula, onde eu vou ensinar essa técnica também para você fazer esse detalhe aqui do zíper e ficar lindo aí nas suas necessaires, tá bom? E esse bolso aqui também, gente, olha, eu não falei na aula 2 não, mas esse bolso aqui você vai amar essa técnica aqui de colocar esse bolso, tá bom? Então, ó, então é isso, a gente vai ter essas 3 aulas aí pra você, só que, lembra que eu te falei que a gente tem mais coisas aqui extra nessa apostila? Eu tô explicando em detalhes a apostila já pra você não ter dúvida do que você vai ter aqui, né, pela frente de conhecimento pra estar adquirindo nessa maratona comigo, ó. A gente tem aqui o plano de corte. Olha só, gente, esse plano de corte aqui significa o quê? Que com meio metro de tecido, você faz um kit igual a esse aqui, ó, que a gente que eu acabei de apresentar pra você. Isso mesmo, ó, um meio metro de tecido, tá? Meio metro de tecido, que é o tecido, né, gente? Geralmente ele vem... Deixa eu pegar aqui um tecidinho pra te mostrar como é que é, né? Só pra você já ter a ideia. O tecido, ele vem, ó, assim na plaquinha, e ele vem inteiro, com 1,5 metro. Olha aqui, ó. Então, ele já vem assim, ó, com 1,5 metro, né? Ó, já inteiro, pra você depois tirar o corte. E aqui eu vou tirar meio metro. Então, você tirando meio metro disso, por 1,5 metro, você faz um kit igual a esse aqui. Aí, você vai precisar do forro, tudo isso eu vou contar pra você, tá? Aqui. Então, pra você entender o plano de corte, como foi pensado em detalhes aqui, ó, você vai fazer com esse pedaço aqui a bolsa, esse outro pedaço aqui a necessaire, aqui é o bolso, aqui, ó, é o tecido da carteirinha e aqui ainda, olha, se você não tiver um montana, que é aquele material sintético que eu te falei, você ainda tem um pedacinho para fazer a alcinha de mão, tá? Também em tecido. Então, olha só o plano de corte montadinho para você utilizar meio metro de tecido por 1,5 metro e já montar um kit igual a esse aqui. Aqui nesse kit, eu preciso te falar um pouquinho agora mais a fundo dos materiais que eu vou usar e também te mostrar os materiais substitutos, tá, gente? Vou mostrar agora todo o material, tanto tecido como facilitadores, como matrizes para o seu balancim, tá? Para você realmente não ter dúvida de usar essas matrizes, os vazadores, tudo isso. Então, vamos agora focar aqui nessa parte desse conhecimento mesmo de material, de estrutura que a gente... Material é tudo, tá, gente? Até estrutura. Eu quero contar tudo isso para vocês aqui. E claro que eu vou te dar também uma alternativa extra, caso você não tenha nesse momento esse material que eu vou usar, que eu quero contar pra você, que é um material realmente bacanérrimo de você estar utilizando, que vai deixar a sua peça 100% impermeável, eu quero te contar que você vai poder fazer, ó, no tricoline, que é o tecido 100% algodão, e utilizando a manta R2, tá? Que é a manta normal que a gente vê aí. Mas agora
Ó, essa daqui, tá vendo? Ela foi feita toda com a manta R2 e o tecido 100% algodão, que é o tecido que a gente já é mais fácil de encontrar, a gente encontra em armarinhos, encontra em tudo quanto é lugar aí, tá? Vambora agora ver esses materiais comigo em detalhe. Bora lá? Ó, então aqui, ó, primeira coisa de tudo, né, você vai entender que esse tecido aqui é uma sarja. Então, essa sarja, como é que é o tecido de sarja, né? Deixa eu pegar aqui para você conhecer um pouquinho. Ele é um tecido que ele é mais estruturado, tá vendo? Do que o tricoline. Olha que bacana que ele é. E ele é um tecido 100% impermeável, tá? Então, assim, ele não pega água, tá bom? Então, bem bacana de você estar utilizando. Vou fazer uma demonstração aqui para você ver, só para você entender como é esse material. Olha aqui. Tá vendo, ó? Olha lá, ó, aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, ele não, ó, a água não passa pra ele, eu vou deixar cair aqui a água, ó, tá vendo, ela escorre, ó, do material, tá vendo, então ele não molha, então por isso que a gente tá usando aqui, ó, tá aqui no cursorzinho, tá vendo aqui as gotinhas de água aqui? Então, ele é um material impermeável, ó, não molha, tá? Então, ele é bem legal para você estar usando para fazer bolsa. E eu quero te mostrar esse material. E aqui, a gente tá usando um nylon 70 emborrachado, que também é um material bem bacana para você costurar aí nas suas peças. E é o que eu falo, não precisa se limitar a isso. Eu tô aqui para você conhecer, tá? Mas a gente vai ter possibilidade de costurar esse kit, todo ele no tricoline, como eu falei. Mas, assim, o mais interessante é que você, ó, vai usar um ziperametro, tá? Que aí você vai adaptar aos cursores próprios, entendeu? Então, você vai escolher, você pode escolher qual cursor você vai usar. Vou te ensinar a colocar esse cursor, tá? De um jeito que você vai entender o processo e vai ver que como, né, pode ser mais simples do que você imagina. A gente vai usar uma linha própria, que é uma linha mais resistente, que é essa linha aqui, ó, tá? Eu vou contar tudinho isso pra você na aula. A gente vai fazer a nossa própria alcinha de mão, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem tiras dessa daqui, de montana, tá vendo, ó? São tiras assim, que eu vou contar pra você como é feita, tudinho na aula. Rebite, vou te ensinar a fazer a regulagem do balancim para você usar rebite, a matriz própria para você fazer a aplicação com rebite, a matriz própria para você fazer a aplicação, ó, do ilhós, tá? Que a gente vai usar, vou te dar o tamanho do ilhós, vou te dar também, ó, o tamanho, você vai ver o tamanho do próprio vazador que você vai utilizar, você vai conhecer também como usar, ó, esse botão imantado aqui, como aplicar ele, tá? Que é esse botãozinho aqui, as matrizes dele, tudo isso você vai ver como utilizar. Aqui, essa parte aqui, ó, tá vendo? Que a gente usa, qual o tamanho, por que a gente usa esse tamanho aqui, o mosquetinho, toda essa parte, né, de balancim, que é essa ferramenta aqui, ó, eu vou mostrar em detalhes para você na aula, como regular o balancim, tudo isso, gente. Então, assim, é uma maratona mesmo, para você sair realmente dominando, né, a costura criativa aqui e já fazer seu kit e entendendo desse processo aí em detalhes. E também vou te dar a possibilidade, se você não tiver, né, algum desses acessórios aqui. Pode deixar que isso tudo é compromisso meu. Ó, a gente vai usar também facilitadores para a máquina performar melhor. Então, a gente usa calcadores, né, próprios para cada determinado tipo de costura. Aqui, no caso, eu tenho de zíper, que aí a gente tem vários modelinhos. Eu quero contar isso para você, qual é a diferença de um modelinho para o outro. A gente vai, ó, usar um calcadorzinho com guia, e tem tanto rota para doméstica como para industrial, tá? Minha preocupação é também contar isso para você, que doméstica e industrial a gente tem, e eu quero mostrar tudo isso para você na aula. Uma agulha própria para você costurar esse tipo de material, para a máquina perfurar melhor. Então, eu
costumo sempre dizer, né, gente? A mesma faca, faço a comparação da agulha com faca. Porque a mesma faca que corta pão não é a mesma faca que corta carne. Então, a agulha é a mesma coisa na hora de perfurar o material, gente. A gente precisa entender que ela precisa estar com a ponta própria para ir lá e perfurar. Então, a gente vai usar uma agulha lança que ajuda a perfurar esse materialzinho que a gente vai usar, que é um materialzinho mais sintético, tá show? E sem contar também que a gente tem alças, tá? Prontas assim, ó. Então, por que eu vou usar a alça número 4 em um projeto? Por que eu vou usar 3 no outro? Para você entender, tá? Um pouquinho desse propósito mesmo que a gente vai focar na sua peça. E uma outra coisa que eu preciso falar muito para você é o seguinte, ferramentas, olha, aqui, ó. Ah, não, ainda tem a parte de material aqui, ainda tem isso daqui que eu quero contar para você, ó, estruturação, tá? Então, assim, por que você usar uma manta aqui, ó? Essa daqui é uma manta jade que tem caimento em um tipo de peça específica. Por que você usar o estruturante na outra? Por que você usar a manta R2, que é outro estruturante em outra peça? Então, a gente vai, ó, trabalhar com 3 estruturadores diferentes para você conhecer, tá? Mas é o que eu falei para você, não precisa ficar limitado a isso, que no kit básico eu vou te mostrar que os materiais de substituição, você consegue fazer tudo com a manta R2. Eu é que tenho a obrigação de contar isso para você nessa maratona, para você sair craque aqui da costura criativa. Ó, então aqui, ó, materiais como cortador circular, como ele funciona nessa base de corte, com a régua, tesoura, se você não tiver esse material, como você vai cortar seu tecido na tesoura. A gente vai falar de colas especiais também, que vão ajudar você na costura, tá? Então, tudo isso aqui a gente vai aprender junto nessa maratona e em detalhes, tá? Para que você realmente saia daí já costurando esse kit, mesmo você que nunca tenha costurado nada de costura criativa, ou que você já até costura coisas de costura criativa, só que agora o acabamento aqui vai ficar top, isso mesmo, um acabamento incrível, você vai aprender nessa maratona. Vamos mostrar aqui, né, os materiais todinhos para você fazer a substituição, caso você não tenha esses, né, que eu te contei agora. Gente, ó, olha só que kit lindo que tá esse daqui. Tá? Ele foi feito todo em tricoline, também tá dupla face, o acabamento tá incrível, então assim, não tem desculpa. Dá sim pra você fazer esse tipo de kit, né, usando uma manta R2, que é essa manta aqui, ó, normal, que você vai encontrar aí no mercado, então é só pedir uma manta R2, se você não encontrar R2, faz com a R1 mesmo, que vai dar, tá, pra você estruturar a sua peça. Você vai utilizar, ó, tricoline, que é esse tecido aqui, ó, 100% algodão. Vai utilizar, tá, o ziperametro, então você tem aí fácil de achar. Uma linha também na cor da preta, que é na cor do tecido. Então, sempre escolha assim, se você for trabalhar, né, com tecido mais neutro, assim, como esse aqui, que é um pé de pule e tal, que fica lindo nas peças, então dá um charme e tudo. Você sempre trabalhar a combinação dele, ó, pegar uma cor do tecido e combinar, tá? Porque isso é muito importante para você também, ó, trabalhar a combinação das peças. Essa composição aqui, que é uma composição que eu falo para você, né? Que é uma alternativa que você pode ter aí para você tá costurando e vai fazer uma peça linda. Olha só essa aqui como tá bem linda mesmo, né? Então, a alça aqui normal, né? Essa alça aqui de poliéster que a gente chama aí, que a gente tem facilmente de 4 centímetros, de 3, porque na necessaire a gente usa ela mais fininha para ficar mais delicada. E na alça da bolsa a gente usa uma mais grossa, que é mais reforçada e tudo, e realmente ela é mais vistosa, né? Então, por isso que a gente separa, mas nada impede também de você pegar 4 e usar aqui, tá? O que a gente quer aqui realmente é que você faça, costure aí junto, tá? A gente tem as ferragens próprias também, então, assim, tudo isso você pode, né, tá usando sim, mas eu também vou te ensinar, por exemplo, a fazer essa alcinha de mão aqui, ó, de tecido. Você vai ver isso também, que você pode estar fazendo do próprio tecido, tanto é que tem lá no plano de corte, tá? Então, assim,
Tudo isso, gente, realmente é para que você chegue, né, num acabamento incrível e que você monte um kit aí já para você já ter a sua peça prontinha com aquele acabamento bem legal e você fique realmente satisfeita com a peça que você tá fazendo, tá costurando, e a gente vai junto aqui, porque eu sempre falo, né, gente, aqui é uma trilha da costura, realmente a gente vai trilhando junto e no final a gente descobre coisas incríveis. Então, ó, bora lá já. Primeiro passo aqui, ó, imprime a sua apostila, já deixa aí seus materiais tudo separadinho, tudo bonitinho, pra gente se encontrar nessa aula que vai ser, não vai ser uma aula, né? Na verdade, vai ser uma maratona que vai ser incrível. Realmente, gente, uma maratona é uma maratona. E junto ali, ó, bem bacana, bem movimentado. E a gente, no final, eu quero todo mundo costurando esse kit, porque eu tenho certeza que você é capaz. Siga comigo aqui, siga os passos e bora lá! Um beijo, gente! A gente se encontra na aula!